Bom dia, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Eu quero compartilhar nesse momento uma mensagem que Deus colocou no meu coração. O Senhor me despertou com essa palavra hoje para me entregar para você. Logo após, eu também quero estar orando pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Fica aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, o versículo 4 e o versículo 5. Diz o seguinte: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. Louvado seja Deus. Observe. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele fez uma promessa e, usando o profeta Samuel, levou Davi ali a um almoço especial na casa do seu pai com seus irmãos, e ele foi ungido, e a profecia era que Davi estava sendo ungido rei sobre todo Israel. Todo Israel. Porém, nós acabamos de ler que ele reinou 7 anos em Hebrom, 7 anos, depois 33 anos ali, sobre todo Israel. Os primeiros 7 anos, Davi reinou apenas sobre a tribo de Judá. Depois, ele reinou sobre todo Israel. O cumprimento da promessa de Deus não foi num estalar de dedos, não foi de uma vez, de um supetão. Deus foi trabalhando na vida do rei Davi gradativamente. Ele precisava ganhar experiência sobre o governo, sobre o reinado, e ele reinou 7 anos, fez 7 anos de preparação em Judá, reinando apenas sobre uma tribo, para depois reinar sobre todo Israel. O que você precisa entender é que Deus te fez uma promessa e Deus já começou a cumprir essa promessa na sua vida. E as promessas de Deus, elas não se cumprem assim de uma vez, mas Ele vai trabalhando para o cumprimento dessa promessa. E Ele cumpre porque Ele é Deus. O que Deus te prometeu, o que você pediu a Deus e o que Deus já começou a trabalhar na sua vida, está acontecendo. Você precisa observar com os seus olhos espirituais, porque se você olhar apenas com os olhos físicos, você pode se decepcionar. Davi estava reinando apenas sobre uma tribo e ele poderia ficar decepcionado, completamente decepcionado, porque a promessa era para reinar sobre todo Israel. Então parecia que ele estava, e era 12 tribos, parecia que a promessa não estava se cumprindo. Entenda, estava reinando sobre pouco, sobre uma tribo. Tinha 11 tribos que ele não estava reinando sobre elas, tinha outro rei. Olhe só, mas ele não estava olhando com os olhos carnais, com os olhos físicos. Ele estava olhando para o Senhor que iria cumprir completamente a promessa. O Naamã, a Bíblia diz que Deus falou para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Você acha que a partir do primeiro dia não estava já 7 mergulhos? Você acha que a partir do primeiro mergulho Deus não já estava trabalhando? Por que os 7? Deus estava trabalhando em cada mergulho que ele dava, tinha um operar de Deus. Só que a pele dele só se tornou, como a Bíblia diz, como a pele de uma criança no 7º mergulho, mas nos mergulhos anteriores Deus já estava trabalhando. Então Deus já está trabalhando na sua causa, já está trabalhando na sua saúde, já está trabalhando neste homem que dá trabalho, nessa mulher que dá trabalho. Deus já está trabalhando nesse jovem. Deus já está trabalhando para abrir todas as portas e te entregar a vitória.
Deus está trabalhando. Olhe com os olhos espirituais. Davi estava reinando sobre pouco, era uma tribo só. Mas não despreze o pouco que você está vendo, porque Deus está trabalhando nesse pouco, Deus está movimentando nesse pouco. E Davi estava sendo testado, ganhando experiência, sendo provado, mas ele estava prosperando, ele estava reinando. Você já está reinando, você já está tomando posse da sua promessa, das suas vitórias, da sua cura, da sua libertação, daquilo que você tanto deseja, daquilo que Deus te prometeu. A partir do momento em que Deus te prometeu, Ele já começou a trabalhar. Há um processo que se precisa ser percorrido até o reinado total. Davi estava reinando sobre uma tribo só. Louvado seja Deus. Mas ele estava fazendo isso com maestria, sabe? Quando Deus disse que José seria um governador, Deus colocou ele para reinar sobre a casa de Potifar. Parecia pouco, não despreze o pouco. Ele não desprezou, ele deu o melhor dele. A Bíblia diz que Deus estava prosperando o Potifar, sabe por quê? Porque Deus era com José e porque José estava dando o melhor de si para o pouco. Depois Deus colocou ele para reinar dentro da prisão. A Bíblia diz que ele cuidava dos carcereiros ali. O carcereiro, ele deu confiança a José para ele ficar tomando de conta dos presos. Ele estava reinando outra vez sobre poucos, mas ele não desprezou o seu reinado, deu o melhor de si, interpretando os sonhos dos prisioneiros. E foi ali onde Deus trabalhou gloriosamente, no pouco. Foi do pouco que Deus o tirou para o muito, para governar toda a terra do Egito. Davi deu o seu melhor em Hebrom, fez o melhor que pôde, e dali ele foi reinar sobre todo Israel. Deus quer que você dê o seu melhor no pouco, crendo que Deus já está trabalhando para te colocar no muito. Aquele que for fiel no pouco, o Senhor diz, no muito o Senhor o coloca. Então seja fiel no pouco. Eu tenho pouco, isso é muito pouco. Seja fiel e creia que isso é uma preparação para o muito. E quando acontece às vezes em que o homem não tem humildade, Deus já o coloca no muito, porque acontece. Olha só, aquele que tem humildade, o Salomão, o rei Salomão, que reinou após o rei Davi, ele teve humildade para reconhecer que não tinha capacidade de governar aquele grande povo. Ele nem tinha sido testado, mas Deus o deu sabedoria, porque ele pediu socorro a Deus. Mas tem pessoas que não têm humildade e Deus o põe no muito, como foi o neto do rei Davi, o filho do rei Salomão. Ele chegou lá e no muito, reinando sobre todo Israel. E apenas uma decisão que ele tomou no seu reinado, ele perdeu logo 11 tribos e voltou a reinar apenas sobre uma tribo, a tribo de Judá. Então é melhor você começar no pouco e crescer do que começar no muito e descer, entende? Deus quer te dar uma vitória consistente, aquela em que você tem uma base firme, não é? Você está firmado sobre a rocha, do que você começar no muito e depois vir para o pouco. Deus te fez começar no pouco para te colocar no muito e você ficar ali firme, fixo, sem vacilar, sem ir para a direita nem para a esquerda, sem cair, sem diminuir. Deus quer te dar uma vitória consistente. Creia, meu amado irmão, minha amada irmã que está aí, filho e filha de Deus. E eu já quero orar por você, por esta grande vitória, em nome de Jesus, porque já aconteceu, é promessa de Deus, já aconteceu. Creia no que Deus está fazendo, porque Ele está trabalhando, o Senhor está trabalhando, e Ele tem prazer em te entregar a vitória. Ele é o teu professor e está te ensinando, certo?
Então creia nisso, confie nisso, porque Ele é o seu Pai, Ele quer o melhor para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro, Senhor. Em nome de Jesus, pelo Teu Filho, pela Tua Filha, meu Pai. Te agradecendo já pela essa grande vitória do Teu Filho e da Tua Filha, Senhor. Eu creio, eles já receberam. Já iniciou, Senhor, o processo de vitória, o processo de libertação, o processo de cura, o processo de restauração. Sim, o Senhor está trabalhando, meu Pai, na vida dele e dela, da família, Senhor. Desta grande promessa que o Senhor prometeu vai se cumprir. Operando o Senhor, ninguém impede, ninguém é impedimento. Alamaias, e impedimento que estiver, o Senhor tira, e não se tornará impedimento. E só é impedimento até o tempo em que o Senhor, meu Pai, permitir. Como o Senhor permitiu que houvesse outro rei reinando sobre Israel, e não era o rei Saul, era um parente, mas ele foi tirado, e Davi reinou sobre todo Israel quando estava pronto. Lamai canto nebres. Ó Senhor, dá sabedoria ao teu servo, à tua serva, paciência, paciência, para ele saber, ela saber que eles não fazem, é o Senhor que faz, e no tempo certo tudo será feito. As pedras às vezes ensinam. Sim, as pedras ensinam. Às vezes o Senhor permite a pedra para o ensinamento, Senhor, eu creio. Mas no momento certo, aquela pedra é rolada, como foi na vida de Lázaro, e ele saiu para fora. Quando chega o momento certo, tudo acontece. A tua palavra diz que até as pedras podem clamar. Xarabacandará, nem as pedras que estão no caminho podem ser desprezadas. Aleluias. Aumenta a fé dele, Senhor, aumenta a fé dela, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, você já recebeu a sua vitória. Mas não estou vendo. Você já recebeu, porque a palavra não passa. É questão de horas, minutos, segundos, dias. Não sei quanto tempo falta, mas falta muito pouco. Já está acontecendo, o milagre já está acontecendo. Louvado seja Deus. Estou feliz pela sua grande vitória. Deus seja louvado hoje e eternamente na sua vida. Se você não é inscrito aqui, chegou pela primeira vez nesse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Que aí no botãozinho abaixo, inscrever-se, você inscreva-se. Ative a notificação em todas, para quando eu postar um vídeo aqui, você receba. E você que já é inscrito, muito obrigado. Quero pedir o seu like positivo. Se você puder, compartilhe para que Deus possa abençoar mais vidas, mais pessoas que estão sendo abençoadas pelo Senhor, não estão conseguindo enxergar direito essas bênçãos devido às lutas, às tribulações, alguns empecilhos, tudo permissão de Deus. Então dê glória a Deus em tudo, porque Deus está trabalhando poderosamente, fortemente. O Senhor estava tirando Israel do Egito para levar para uma terra prometida, maravilhosa. Mas tinha um marzão na frente, permissão de Deus. Mas aquele mar se abriu na hora certa, não foi? O mar não foi empecilho. Nada vai ser empecilho para a sua bênção. Deus tira os empecilhos, fique em paz. Dê glória a Deus. Dê louvor a Deus, porque Deus está cuidando de você, cuidando das suas bênçãos, da sua família, está cuidando de tudo. E tudo vai acontecer da forma de Deus. Deus seja louvado. Até a paz do Senhor, até a próxima, em nome de Jesus. Eu estarei aqui orando por vocês sempre. Se quiser pedir uma oração aí nos comentários, contar uma bênção que Deus deu, fique à vontade.